exclusivo, gente. O Domingo Espetacular teve acesso a depoimentos da Operação Snake, que é serpente em português. Essa operação deflagrada pela polícia depois que um estudante de veterinária foi picado por uma cobra naja no Distrito Federal. Você vai ver agora revelações inéditas sobre o caso e uma entrevista exclusiva com a servidora do IBAMA, que foi afastada por decisão judicial, suspeita de participar de uma rede de tráfego de animais. Ela diz que foi vítima de um dilema entre a lei e o que dizia a própria consciência. Você vai deixar o bicho morrer? Pensando no bem-estar do animal, a gente concede a pessoas que, por exemplo, gostariam de ter um animal, amam os animais. Essa é a Adriana da Silva Mascarenhas, a servidora que foi afastada do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, por suspeita de envolvimento com o tráfico de animais no Distrito Federal. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a Adriana confirma teria repassado pelo menos 2 jiboias aos estudantes de medicina veterinária Gabriel Ribeiro e Pedro Santos Krambeck, suspeitos de reproduzir serpentes ilegalmente. A Adriana admite que agiu contra a lei, mas diz que fez isso pensando no que era melhor para o animal. Às vezes o animal está debilitado, precisa da água e os tratadores não dão conta de tudo isso. Segundo a lei, animais silvestres, ou seja, nativos do Brasil, que são resgatados, precisam ser recuperados e devolvidos à natureza. No caso das espécies exóticas, aquelas contrabandeadas do exterior, elas devem ser destinadas a zoológicos. Mas a Adriana, que era a coordenadora do CETAS, o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Distrito Federal, revela que perdeu as contas de quantas licenças temporárias irregulares concedeu a cidadãos comuns. A lei é clara que você tem que mandar para zoológico, mas você contacta zoológico, criadores. Nem sempre o zoológico tem capacidade de receber tudo que a gente oferece a ele. Daqui a pouco, a Adriana vai revelar outros detalhes surpreendentes. Uma grande investigação sobre o tráfico de animais teve início 3 semanas atrás, depois que Pedro Krambeck, estudante de medicina veterinária, foi picado por uma naja, uma das serpentes mais peçonhentas do mundo, que mantinha como animal de estimação em casa, o que é proibido por lei. Como essa serpente é natural da África e da Ásia e não havia nenhum registro da entrada dela no Brasil, a polícia passou a investigar a origem do animal e descobriu nos arredores de Brasília vários criadouros ilegais de animais silvestres. Pedro ficou 6 dias internado e só deve prestar depoimento no início de agosto. Já o amigo dele, Gabriel, foi preso nessa semana, acusado de tentar atrapalhar as investigações. Foi Gabriel quem abandonou a naja no estacionamento de um shopping, um dia depois de o amigo ser picado. Gabriel também é apontado como responsável por esconder outras 16 cobras num aras, no Distrito Federal. O dono da propriedade foi multado em R$68 mil. Luiz Gabriel Félix Menezes disse à polícia que concordou em ajudar o amigo Gabriel Ribeiro a esconder as serpentes horas depois de Pedro Krambeck ser picado pela naja. Em depoimento, Luiz Gabriel disse que veio até o aras no carro do pai de Gabriel, mas não viu as caixas com as 17 cobras serem descarregadas. A polícia ouviu ainda um funcionário da fazenda que viu Gabriel voltar aqui para buscar a naja horas antes de abandonar o animal em um shopping de Brasília. Os 3 amigos estudam medicina veterinária na mesma universidade. A polícia suspeita que as serpentes escondidas na fazenda eram criadas na casa de Pedro Krambeck. O Domingo Espetacular teve acesso ao depoimento de uma testemunha-chave do inquérito policial, um colega de faculdade de Pedro. O jovem contou à polícia que visitou a casa do estudante no ano passado e, além de uma jiboia legalizada, viu de longe outras cobras em caixas de transporte. Mas, pelo fato de não serem legalizadas, Pedro não entrou mais em detalhes. A testemunha disse ainda que tinha camundongos na geladeira para alimentar as cobras e que o colega comprava e vendia essas serpentes. A mãe e o padrasto de Pedro já prestaram depoimento, mas ainda não se pronunciaram publicamente.
O padrasto, o tenente-coronel da Polícia Militar, Eduardo Conde, é investigado por suspeita de ajudar a esconder as serpentes e atrapalhar as investigações. Logo depois do acidente com o enteado, o militar teria sido flagrado por câmeras de segurança do condomínio, onde a família mora, transportando as caixas com cobras. Depois que as serpentes de Pedro Crambecque foram apreendidas no Aras, o Domingo Espetacular revelou que uma das caixas de transporte dos animais pertencia ao Setas. A polícia descobriu que a coordenadora do Setas chegou a emitir uma licença temporária irregular para Gabriel criar 2 jiboias, uma delas apreendida na casa do pai dele. Outras 7 licenças concedidas por Adriana também são alvo de investigação. Num dos casos, a servidora repassou um mico-estrela apreendido pelo Ibama para a manicure dela cuidar. Nesse caso específico, o mico-estrela era fêmea e era cega. Então, ela ficava muito tempo sozinha, porque ela não podia formar o bando que ela ia apanhar. Por que não deixar uma pessoa cuidar para dar amor a ela? Adriana também teria dado licença para um outro estudante de medicina veterinária, Radner Life, manter temporariamente dezenas de serpentes exóticas. Segundo Adriana, Radner foi voluntariamente ao Setas entregar os animais e confessou que reproduzia a espécie em casa. As 43 ele levou e eu fiquei com as 4 grandes. No ele outro levou para dia, onde? Levou para casa dele. 40 cobras. 40. Ele trouxe pra gente e levou de volta, porque eu não sabia o que fazer. Só que ele levou de volta com a licença Com a licença, oficial. Isso. O Domingo Espetacular entrou em contato com Radner e ele informou que não cria mais serpentes. O estudante é colega de faculdade de Pedro Crambecque e Gabriel Ribeiro. Aparece nessa foto, ao lado da professora Fabiana Volkweis, a mesma veterinária desta outra imagem, revelada pelo Domingo Espetacular na semana passada. Fabiana examina uma serpente prenha, aparentemente levada por Pedro e Gabriel. A espécie, segundo especialistas, é uma urutu, uma das mais peçonhentas do Brasil. A veterinária prestou depoimento nessa semana. Na saída da delegacia, não quis gravar a entrevista. Doutor, dá uma palavrinha com a gente. Só uma palavrinha, a senhora sabia que eles reproduziam cobra de maneira ilegal? Claro que não. Não sabia? A investigação agora se volta também para esta clínica veterinária em Brasília, especializada em animais silvestres e exóticos. Nas redes sociais, os veterinários donos da clínica revelam atender espécies peçonhentas de clientes, sem alertar que é proibido criar esses animais em casa. Quem explica é a auditora do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental. Frequentemente, essa clínica publica nas suas redes sociais animais de estimação que são inegavelmente ilegais. Aqui no DF, somente o zoológico tem autorização para manter animal peçonhento. A clínica veterinária pode ser a peça que faltava nesse imenso quebra-cabeças. A polícia já sabe que estagiaram aqui 3 dos estudantes suspeitos de criar ilegalmente os animais silvestres apreendidos pelos órgãos ambientais. Além de Pedro Crambecque e Gabriel Ribeiro, Ingrid Baraldi também fez estágio na clínica entre 2017 e 2019, antes de se formar médica veterinária. Foi na casa da mãe de Ingrid que fiscais do IBRAM apreenderam uma jiboia irregular. Segundo a auditora do órgão, a clínica também já foi autuada 2 vezes por hospedar animais silvestres sem autorização. Eles estavam expondo uma arara e procurando o eventual dono, né, de um animal que foi encontrado na rua e que eles não tinham, inclusive, como comprovar se ele era de origem legal. No mínimo, essa clínica deveria ter informado ou entregue esse animal às autoridades ambientais. Um dos donos da clínica diz que os veterinários não podem recusar atendimento, mesmo aos animais peçonhentos e irregulares. Ainda segundo ele, a clínica não é obrigada a denunciar o cliente ao IBAMA, conforme uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente ainda tem a parte do sigilo profissional, né? Então, do ponto de vista tanto legal quanto ético, a minha missão única exclusivamente, inclusive, em juramento, é com a vida do meu paciente. Matheus disse também que não sabia que o estagiário Pedro Crambecque tinha uma naja em casa.
Até agora, os órgãos ambientais já apreenderam mais de 30 animais irregulares desde o início das investigações. O MPDFT instaurou procedimento para verificação da comercialização de animais silvestres exóticos no Distrito Federal. Animal exótico não é pet.